Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026, hoje é um dia muito importante para o Flamengo. O Flamengo tem um clássico pelo Campeonato Carioca com o Vasco da Gama. E agora o planejamento desse jogo é que ficou um pouco aí, muito se falou na mídia sobre esse planejamento. O BAP deu declaração, inclusive, nesse vídeo que a gente vai analisar aqui, a gente vai trazer essa informação. O BAP desmentiu uma matéria que foi publicada em que ele disse que não interfere em escalação. Isso é trabalho do treinador. Então, essa escalação do jogo de hoje, muito provavelmente, faz parte do planejamento do futebol do Flamengo. É decisão do Felipe Luiz, é decisão do José Boto. E é isso que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje, na análise do Thiago Asmar e do Mauro César, pela Jovem Pan Esporte. Sem demais delongas, eu vou colocar o vídeo aqui para a gente analisar a fala desses dois jornalistas juntos. Vamos nessa, pessoal. O Flamengo faz uma campanha patética no Campeonato Carioca, com a garotada da base, e foi mudado o planejamento. Vai o elenco principal para esse jogo. Aí hoje saiu uma reportagem no GE.com dizendo que a decisão foi do BAP de colocar o elenco principal e que havia um incômodo, que houve um incômodo no departamento de futebol. Assim que eu vi essa reportagem, eu liguei, para pessoas muito fortes no Flamengo, inclusive pessoas que têm relacionamento direto com o BAP. E não foi isso que aconteceu. Inclusive o BAP, quando soube da notícia, o discurso dele foi: eu nunca me meti em escalação de treinador. E nunca vou me meter. Isso nunca vai acontecer comigo como presidente. Então, é claro que não é verdade o que está sendo dito. Isso é o discurso do BAP para pessoas que são muito próximas ao BAP. Eu até escrevi, antes de eu passar para o Mauro, eu vou até ler aqui para falar ao pé da letra o que foi falado, pelo presidente para pessoas no clube. Não faz sentido nenhum. Eu jamais diria para um técnico quem ele deve escalar. Nunca fiz e não farei. Esse não é o meu papel. Teria sido esse o discurso do BAP, e que bate realmente, Mauro, com a postura dele. O BAP mal vai para o centro de treinamento. O BAP já deixou claro, lá é lugar do futebol, é do Boto, do Felipe Luiz, ele blinda o CT, ele não deixa pessoas de fora do futebol entrarem no CT. Agora, o que fica claro, e aí não sei de quem que partiu, se foi votação, se não foi, é que o Flamengo mudou o planejamento. Até que ponto isso pode interferir, Mauro, na sequência da temporada, já que o Flamengo tinha um planejamento que era não usar o elenco principal no Campeonato Carioca, já que o Campeonato Brasileiro vai começar agora. Se você concorda com essa decisão, e o que esperar desse Flamengo e Vasco de hoje sem o Ryan, que está acertado aí com o Bournemouth da Inglaterra por 35 milhões de euros, Mauro. Se existe um criador de sites com IA que realmente merece a sua atenção... Eu acho que a situação na qual o Flamengo se encontra, o ideal é utilizar os jogadores possíveis do time profissional, aqueles que estiverem com melhores condições, embora o período de treinamento seja muito curto, para não deixar um time tão exposto. O time sub-20 sozinho, acho que não tem condição. Então, o sub-20, embora o período de... Mauro. Eu acho que a situação na qual o Flamengo se encontra, o ideal é utilizar os jogadores possíveis do time profissional, aqueles que estiverem com melhores condições, embora o período de treinamento seja muito curto, para não deixar um time tão exposto. O time sub-20 sozinho, acho que não tem condição. Então, o sub-20 reforçado dos jogadores possíveis, 4, 5, 6, 7, quantos forem possíveis. Jogadores fundamentais, como Jorginho, Arrascaeta, por exemplo, jamais deveriam ir para o jogo como o de hoje, na minha opinião, mas talvez você possa usar um dos zagueiros, um lateral, um outro lateral, um dos volantes, 2 ou 3 atacantes, E aí você vai compor ali com um ou outro menino. Acho que esse deveria ser o caminho. E preservar os jogadores mais importantes, não precipitar o lançamento desses caras. Aqueles que estiverem em melhores condições e tudo, que puderem jogar. O Pedro voltou a treinar até mais cedo por conta dele. Está em condição? Consegue jogar bem? 60 minutos? 45? Ok. Royal tem condição de jogo? Ayrton Lucas são laterais reservas?
Ok. Everton Araújo, Alan, podem jogar, Cebolinha, Michael. Acho que é isso, analisar cada caso. Agora, alguns jogadores eu nem pensaria em colocar nesse jogo, mas nem pensar. Jorginho e Arrascaeta, por exemplo, um por ser um veterano, um jogador fundamental, o outro até pelo histórico, não só pela qualidade e importância dele, pelo histórico dele de lesões que já teve, que conseguiu até minimizar no ano passado, não sofreu tanto com isso, pelo contrário. Então, acho que a questão é essa. Essa escolha vai ser feita hoje, vai ser uma decisão tomada em cima da condição dos jogadores. O planejamento não foi mal feito, a execução foi ruim. A execução por parte do time sub-20. Aí isso vai na conta do departamento de futebol. E se o BAP foi numa reunião, obviamente não foi lá para falar sobre a série que ele está vendo, desejar feliz ano novo, né? Já passou. Ele foi lá para conversar e colocar claramente para o departamento de futebol. Gente, vocês fizeram o planejamento, a situação agora está complicada, tem que encontrar uma solução. Porque não dá para... É muito simplista pensar, abandona o Carioca assim, vai disputar o torneio da morte. E aí você é obrigado a colocar os jogadores, tem que evitar o torneio da morte. Se não tiver jeito, vai ter que jogar. Mas tem que ter um esforço para evitar, porque senão são mais 6 jogos. Você sai do Carioca, tu joga 6 partidas. Furada. Obrigatoriamente. Exatamente. Mas se fizer 2, 3 jogos vencendo, já escapa do risco do rebaixamento. Sim, mas vai ter que fazer no mínimo 2, 3 jogos. E esses jogos vão ser em meio aos jogos do Brasileiro. Põe um time reserva. Os reservas têm que ser preparados para o jogo do time principal, vão para o banco, alguns eventualmente terão que ser escalados por uma razão ou por outra. Atrapalharia muito. Tem que tentar chegar em 4º lugar. Tentar ganhar um dos clássicos e empatar o outro, ganhar do Sampaio Corrêa. Fazer 7 pontos. Ou empatar os 2 clássicos, ganhar do Sampaio Corrêa, fazer 5 pontos com 1, 6. De repente, com isso, consegue se classificar. 4º, pelo menos. Tem que tentar. Então, o planejamento foi correto. A execução foi ruim, porque o time sub-20 não funcionou. E aí vai na conta do departamento de futebol. Porque é o time sub-20 jogando pelo profissional. Ali é o time sub-20 representando o time profissional, sob a coordenação do Boto e até do Felipe Luiz, na minha visão. Acho que o Felipe Luiz tem que estar envolvido de alguma maneira. Não adianta botar só o Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti tem que ser cobrado só ele quando for torneio de sub-20, jogando contra adversários dessa faixa etária, e não contra adultos, né? O garoto de 18, 17 anos jogando contra adulto. Exatamente. Quantos anos tem o Wellington Silva do Volta Redonda, que jogou semana passada? Vou até pesquisar aqui. Quando ele saiu do Flamengo Fluminense, ainda tinha lá o Unimed, tem tempo pra caramba. O Volta Redonda, por exemplo, que o Flamengo perdeu no final de semana, é um time que há poucas semanas ele foi rebaixado, mas estava na Série B. Jogando, por exemplo, contra o Red Bull... O Red Bull, não. Contra o Novo Horizontino, que ontem goleou o Palmeiras. Com 37 anos. Faz 38 em março. Você vê, 38 em março. Esse cara já era jogador profissional e tinha jogador do Flamengo que estava nascendo. Era bebê, nem tinha nascido. O Ryan... O Volta Redonda da moda, não vamos esquecer, estava jogando a Série B do Brasileiro, caiu para C. Caiu para C agora, estou dizendo. Jogou contra os 4 que subiram, o Remo, o Atlético, o Chapecoense, e de volta. O Coritiba, e de volta. Jogou contra esse Novo Horizontino que ontem goleou o Palmeiras. Esse time estava enfrentando essas equipes. Aí vai botar contra o time de garotos, cara. Tem que ser uma preparação muito específica e não foi. A coisa não funcionou. E aí a culpa não é só do Pivetti, de todo mundo, do departamento de futebol. Pelo que sei, foi mais ou menos essa a missão do BAP. Falar para eles, olha, vocês fizeram o planejamento, vocês têm que encontrar uma solução. Vai colocar os garotos? Se perder, isso é prejuízo para a imagem do clube. A instituição, né? Então tem toda a parte científica e tudo, que é importantíssima, mas você está no meio do problema. Exatamente. Se o time sub-20 tivesse feito pelo menos, sei lá, ganhasse da Portuguesa, empatasse com o Bangu e perdesse Volta Redonda, teria 4 pontos. Estaria na liderança. Olha só. E teve chance de ganhar da Portuguesa. O Wallace Young, que foi vendido ao Red Bull Bragantino, perdeu 2 gols incríveis no primeiro tempo, contra o Bangu, falhas imperdoáveis na primeira etapa, de bolas perdidas, assim, erros crassos, gerados os gols do Bangu. Enfim, dava para conseguir coisa melhor. Então, o planejamento, ok, execução ruim. Se a execução fosse boa, esse time teria pontuado. Não estaríamos falando sobre isso. Eu concordo muito com o Mauro desse negócio de não botar jogador importante, gente. Eu não botaria nenhum, tá? Eu vou até mais além do que o Mauro. Nem veria condição física. Eu botaria todos aqueles que são reservaços, tirando na zaga, né? Que a zaga do Flamengo bota o Vitão ali, né? Que é um jogador novo, mantém Léo Pereira fora, Léo Ortiz fora, Danilo fora, bota Vitão e mais um, botaria o Emerson Royal, né? Não botaria o Varela, não botaria o Alexandro, de jeito nenhum. Eu concordo, que é um jogador que é poupado muitas vezes até nas principais competições.
Então, é aquilo. Aí bota o Alan para jogar, não bota Pulgar, não bota Jorginho. Bota o Michael, que já está praticamente negociado, né, para jogar, porque é jogador profissional também. Agora, eu não colocaria os principais jogadores, Jorginho, Pulgar, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, não colocaria. Colocaria um time que é profissional, mas que é um time reservado do Flamengo, porque o Flamengo, para mim, caiu numa pilha, rebaixamento, o rebaixamento pode ser rebaixado, quando eu não vejo esse peso você ser rebaixado com a categoria de base. Pelo lado institucional, talvez. E você, Vamp, o que você acha? É uma decisão certa do Flamengo? E outra, o Ryan do Vasco está negociado com o Bournemouth da Inglaterra. O Vamp, fez certo o garoto de ir para o exterior, mesmo para um clube sem muita dimensão? 35 milhões de euros. Em relação a... concluir logo com o Ryan, né? Em relação a isso, a família dele, ele estava vendo hoje pela manhã. Acorde, coloque uma pitada desse sal azul embaixo da língua. É muito ligado ao Vasco, ele já poderia ter até que nem o Neymar fez. Se ele não quisesse assinar, ele estaria liberado, seria tudo dele, né? Aí deu a porcentagem pro Vasco, ficou com a dele, com a família dele, né? É o que tem, o Vasco precisa de dinheiro, né? E eu acho um jogador muito promissor mesmo, gosto dele, forte, chuta bem, né? E ele vai para um clube ali que, dali, se ele jogar bem, logo tá numa equipe maior. Em relação ao time do Flamengo, que está jogando sub-20, que o Flamengo não veio nem para a Copa São Paulo esse ano, é não queimar os caras, pô. É não queimar os atletas. Esse time aí é bicampeão do mundo sub-20. Mas aí eu te falo, você vai enfrentar alguns jogadores já rodados, né, porte físico, tudo, há uma diferença. Isso na base. Quando você está no sub-20, por exemplo, há jogadores que é sub-15 contra sub-15. Aí você joga sub-15 contra sub-15. Daqui a pouco você vai do infantil para o juvenil, que é 16 e 17. Aí você joga ali 16 contra 17. Aí daqui a pouco você vai para os juniores. Aí é 18, 19 e 20 anos. Quando você faz história dos 20 anos, aí você vai jogar contra jogadores de 22 anos, de 30 anos, de 35 anos, de 27 anos, de 28 anos, de 29 anos. Já é diferente, já não tem mais aquele confronto de idade. Aí quando você chega lá, a gente fala, chega no profissional, né? Hoje não precisa chegar no profissional, que com 17 anos você já é atleta profissional. Você pega esse time do Flamengo aí, todo mundo deve ter contrato de profissional. Mas a idade é diferente. A idade é diferente. Quando você pega um atleta de 20 anos e bota ele para jogar no meio de um monte de outros atletas de 25, 26, 27, ainda falando muito do Volta Redonda. Volta Redonda já falou que caiu para a Série C, mas estava aí na Série B, enfrentando aí, que no modo falou, os 4 que subiu e mais gente ficou ali, América Mineiro, ficou ali Criciúma, ficou outras agremiações, né? Quer dizer, é complicado. Então é não queimar, porque é um time novo, você vai subir todo mundo para botar no profissional. O Felipe Luiz não vai pegar os 20 aí que tem lá no sub-20 e botar no time principal. Mas algum deles vão ser escolhidos para treinar, em algum momento subir. Então há essa diferença, né? E agora, eu acho que ele não vai botar todos os times titular, mas deve mesclar com alguns ali para pegar ritmo de jogo. O Campeonato Brasileiro começa já daqui a 10 dias, né, 9 dias. Então, alguém para se condicionar melhor. E não vejo esse alarme todo, não. No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca é como se fosse o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, assim, no Campeonato Brasileiro, tem gente que não faz questão nem de ir para Libertadores, Sul-Americana. Você termina em 15º, tem vaga para Sul-Americano. Você termina em 9º, você tem pré-Libertadores. O Campeonato Carioca, para cair, é uma luta. Só cai um, e dentro desse próprio ano, você volta. Coisa que o Bangu... O Bangu caiu na temporada passada e voltou.
No mesmo ano. E ainda tem isso. No lugar do Bangu. No lugar do Bangu. Maravilhoso isso. Bangu rebaixado. Aí Bangu volta no lugar do Bangu. Quem caiu foi o Bangu, mas quem subiu o Bangu? Pô, na estadual, uma avacalhação. Não vou falar sério. Quem caiu? Quem caiu foi o Bangu. Meu Deus do céu. Então, quem caiu foi o Bangu. Exato. Quem caiu foi o Bangu. Quem subiu? Foi o Bangu. O Bangu. Só que, Mauro, eu falo assim, tem um negócio muito interessante, né, que a gente fala assim, o escudo do clube, né? Vamos supor que o Flamengo ele não é um time só do Brasil, né? O Flamengo conhecido, estava jogando aí, o Flamengo Mundial de Clubes, perdeu ali a final pro Paris Saint-Germain nos pênaltis, né? Aí o cara acompanha o Flamengo, Mauro, o cara era assim, o cara tá na Austrália, ou o cara tá na África. Aí acompanha o Flamengo, sabe o que é aquele escudo. Ele fala assim, pô, esse time foi campeão brasileiro da Libertadores e fez um Mundial, final do Mundial contra o Paris Saint-Germain. Aí ele pega a tabela do Carioca e fala, peraí, como é que esses caras estavam no Campeonato Brasileiro, foram campeão da Libertadores e estavam jogando o Mundial contra o Paris Saint-Germain e o escudo tá lá. Aí o cara tem que explicar para eles que os jogadores voltam de férias em menos de um mês. Que aqui tem o estadual. Porque tem o estadual, exato. É uma coisa única, né? Só o Brasil tem. Não tem isso, tipo. Mas eu acho que ele vai mesclar agora, né? É o que, Vânia? Eu acho que ele vai mesclar, porque eu estava vendo no final de semana os estaduais, Náutico goleia o Sport, 4-0. O Sport com o time sub-20 também. O Flamengo tem o Vasco em casa agora, né? O Vasco no Maracanã. Tem Fluminense fora, mas também no Maracanã, pelo Carioca. Os próximos jogos aí no Flamengo. Aí depois tem São Paulo fora pelo Brasileirão. Tá? O Flamengo vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. É a estreia do Flamengo no Brasileiro. E depois a final da Supercopa contra o Corinthians em Brasília. Estão aí, ó. Estão aí os próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Internacional, também pelo Brasileirão depois. E Flamengo e Sampaio Corrêa. Ainda tem isso, né? Tem um Flamengo que tem ainda a final da Supercopa. Então, é um calendário que vai se apertar e que pode dificultar aí esse planejamento do Flamengo. É isso aí, nação. Essa aí foi a análise da Jovem Pan, nesse vídeo aí do Mauro César, do Thiago Asmar e do Vampeta, analisando justamente essa conversa que o Boto teve ontem com o Bap, com o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz está nas mãos do departamento de futebol, esse planejamento de quem vai colocar ou não. Agora, analisando todos os fatos, né, o Flamengo tem uma sequência aí, o Flamengo no dia 1º de fevereiro, ou seja, hoje é dia 21, daqui a 10 dias o Flamengo tem a primeira decisão do ano, que é o Flamengo e Corinthians, e é título, é a Supercopa, o campeão do Brasileiro do ano passado, foi o Flamengo, vai enfrentar o campeão da Copa do Brasil nesse troféu. Se o Felipe Luiz assume o time hoje, porque a previsão do planejamento desde o início do ano era o Flamengo mesclar time titular com a base a partir dos clássicos. Essa era a previsão. A novidade é que se o Flamengo hoje entrar com o time titular. Essa é a novidade, né? E é isso que está se discutindo, né? Porém, foi como o Thiago Asmar falou, nesse momento, será que vale a pena o Flamengo entrar com os titulares? Na visão dele, não. Na minha visão também não. Eu acho que o Flamengo deveria entrar com aqueles que estão ali parados, que vão ser aproveitados ao longo do ano, né? Que precisam ganhar ritmo. Por exemplo, um Pedro, que ficou parado no final do ano, começar a colocar ele ali para jogar. Michael, que estava parado e vai permanecer no Flamengo. O Vitão, que é um zagueiro que chegou, já tinha ritmo de jogo, não teve lá que disputar o Mundial. Então, alguns jogadores é necessário realmente que o Felipe Luiz use nesse jogo de hoje. É necessário, porque o Flamengo vai ter uma sequência onde jogos importantes vão acontecer. E o primeiro deles é contra o Corinthians. Depois, em fevereiro, já tem a final da Recopa, que é contra o Lanús. Dia 18 e dia 19 e dia 25, não é isso? Eu vou confirmar essas datas, mas acredito que sim. Depois do Carnaval ali.
E além disso tem o brasileiro. O brasileiro começa no dia 28 de fevereiro. O Flamengo já tem um jogo contra o São Paulo. Depois da final da Supercopa, o Flamengo já enfrenta o Internacional pelo brasileiro. O brasileiro nesse ano começou um pouco mais cedo. Então é inevitável que o Filipe Luís comece a trabalhar com alguns jogadores da equipe titular nesse jogo agora contra o Vasco. E olha, hoje tem uma informação importante aí que vocês devem acompanhar ao longo do dia. O West Ham, alguns canais lá de notícias da Inglaterra já noticiam que nas próximas 24 horas o martelo vai ser batido da venda do Paquetá para o Flamengo. Houve uma reunião lá com o técnico, o treinador lá deles, e o treinador não vê possibilidade do Paquetá permanecer na equipe nesse primeiro período, mesmo por empréstimo, que era o que eles queriam. O treinador não vê clima, vê que o jogador quer sair e vê que o jogador pode atrapalhar se ele permanecer na equipe. E é isso, o jogador, na verdade, é ele que manda onde ele quer jogar. Essa é a realidade do futebol. O Paquetá quer vir logo para o Flamengo, quer integrar o Flamengo, porque o Paquetá quer jogar a Copa do Mundo, ele quer ter quer fazer essa pré-temporada com o Flamengo e quer ter um primeiro semestre bom para que ele possa ser um dos jogadores aí selecionáveis para a Copa do Mundo que vai ocorrer no meio do ano. É isso aí, nação. Se você ficou até agora no vídeo com a gente, eu vou te pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo, tá bom? Para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas e para que a gente consiga manter o trabalho aqui do canal. É um canal novo, então eu preciso aí do seu fortalecimento, da sua curtida. Preciso que você também se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa manter esse trabalho. A proposta dos dois canais são essa, né? Tanto do Pauta do Mengão como o Pauta do Mengão React, é de fazer assim, essas reações da imprensa a essas notícias que pipocam aí na mídia, né, do Flamengo, a gente tentar trazer informações aqui claras para vocês, tá certo? E o Pauta do Mengão, ele também tem vídeos mais curtos, então se você também quiser vídeos mais curtos, curta também o canal Pauta do Mengão. Pauta do Mengão React é esse canal aqui de reações aí da imprensa a todo esse noticiário do Flamengo. Valeu, nação, tamo junto. Saudações do maior campeão brasileiro da Liberta. Esse é o Pauta do Mengão. Eu sou o Rafão. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Valeu, nação.